Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? E antes de começar o cast de hoje, eu queria dar alguns recados. O primeiro deles é agradecer todo mundo que está lá no Apoia-se. Se você não sabe do que eu estou falando, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada. Já são mais de 80 pessoas que apoiam financeiramente o nosso projeto. Também queria falar aqui para vocês de alguns eventos que tá para acontecer. Então tem o Front in Sampa esse final de semana aqui que vai acontecer. Tem o NodeConf BR, Brasil JS Conf, o Front in BH, PHPSP IMA e o TDC 2016. Todos esses eventos são parceiros nossos. Todos os links estão aqui na descrição do cast, com a data, o local e tudo que você precisa saber sobre o evento, beleza? Também queria agradecer alguns parceiros aqui do Dev na Estrada. O primeiro deles é a Contratado ME. Se você está procurando um emprego na área de tecnologia, entre lá em Contratado ME que você vai conseguir o emprego dos seus sonhos. Outro parceiro nosso é o VanHack, vanhack.com. Se você deseja trabalhar fora do Brasil, principalmente no Canadá, o pessoal da VanHack é uma empresa especializada em coach para te ajudar a conseguir um emprego fora do país. E nosso último parceiro é os Stickers Devs. Se você for nos eventos Front in Sampa e Brasil JS Conf, nossos stickers do Dev na Estrada foram feitos pelos Stickers Devs e eles vão estar lá junto nesses eventos também. Beleza? Valeu, vamos pro cast. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e o nosso convidado de hoje é o Paulo Fonton. E aí, pessoal, beleza? Bom, a gente vai falar aqui sobre UX hoje, ou UX, ou UX, né? Tem vários termos nessa área. E, cara, primeiro, muito obrigado aí por receber o nosso convite para participar do nosso podcast e se apresente para o pessoal. Pô, eu que agradeço o convite. Eu acho super bacana poder colaborar um pouco, até difundindo conhecimento, porque as áreas são muito relacionadas e tanto eu busco coisas de front-end, como eu acho legal compartilhar um pouco de UX também com o pessoal. Bom, meu nome é Paulo Fonton, eu trabalho como UX designer há 3 anos e meio, mais ou menos. Atualmente estou trabalhando na Log e tenho experiência em empresa pequena, empresa grande, consultoria, não em tudo, claro, mas no pouco que eu sei, eu gosto de compartilhar com o pessoal. E fez a mesma faculdade que eu, né? Sim, exatamente, cara, a gente fez a mesma faculdade. Só não no mesmo tempo, né? Pois é. O Paulo aí é mais novinho, né, cara? Essa é relativa. Bom, então, cara, vamos começar do começo, né? Então, tem muita gente, acho que ouve o podcast e tá começando agora na carreira. Então, cara, explica o que é UX, o que esse termo significa. Cara, UX significa User Experience, né? Esse termo foi cunhado já há bastante tempo e a função dele foi criar uma área do conhecimento focada na experiência dos usuários utilizando uma ferramenta, tá? Na hora da criação, na época, foi muito voltado para a utilização de software, tá? Então, a forma de pensar já foi um pouco vinculado a produtos digitais, que foi em 1995, então foi bem no começo da internet. Foi o Don Norman que cunhou esse termo. Então, junto com o termo de experiência do usuário, eles também foram desenvolvendo heurísticas de usabilidade, tá? Então, mesmo eles deixando de olhar um pouco direto para o produto em si e olhando um pouco mais para os usuários, eles ainda tinham uma visão bem técnica de software, de como proceder, tá? Bacana, cara. E, bom, a gente fez um esquema um pouco diferente nesse cast, é uma coisa bem legal que eu e o Ramon estamos querendo fazer mais, que é perguntar para as pessoas que ouvem, perguntar se eles têm algum tipo de questionamento sobre o assunto, se eles querem colaborar de alguma forma. A gente mandou lá no Facebook, Twitter e também no grupo do Telegram dos apoiadores sêniors lá no Apoia-se. E, cara, uma das perguntas bem legais, uma foi do William Martins aqui, ele começa perguntando qual que é a diferença entre UX, design e arquiteto da informação. E uma outra pergunta dele também, que acho que tem um gancho a ver com essa daqui, é que quando começou a ter jobs com essa vaga, qual que é a diferença entre as 3 áreas que a gente mais escuta, arquiteto, design e UX, e quando começou a ter jobs de UX? Então,
UI, né, é User Interface. Então, é uma parte da UX. A interface em si, ela é a maneira que vai conectar as pessoas com de fato, o software ou com o serviço. Então, a gente tem interface, que é por onde a pessoa, de fato, consegue fazer alguma coisa. A experiência inteira, eu vou dar um exemplo de e-commerce, tá? Que eu já trabalhei no e-commerce, inclusive, junto com Montanha. Pode falar aí, Netshoes paga nós, né? Netshoes paga nós, manda um tênis pra nós. Pois mandar um Nike Shox. A gente pensa, por exemplo, a interface, eu posso pensar no site. Então, o site é composto por diversas telas, diversas interfaces. Elas estão interfaceando o cliente e o produto. A experiência... É bonita, hein, cara? Pois é, cara. Tem que... A experiência em si, ela começa desde a busca pelo produto, né? Até o momento que ele cai no site, cai numa página de produto, tem uma navegação, compra, pode fazer uma avaliação, tem experiência de frete, ele vai ter o uso do próprio produto, e aí o produto em si, ele pode ser bom ou ruim, a pessoa pode querer trocar. Então você tá me dizendo que UX não é só desenhar telinha, ficar ali desenhando telinha e manda pro front fazer e acabou. Não, com certeza não. Inclusive, performance também envolve a experiência que a pessoa tem. Então, tanto o front quanto o back-end tem um vínculo muito forte assim, com a experiência que a pessoa tem. Porque tempo de resposta é importante, status do sistema é importante. Se eu consigo entrar no site... é uma coisa, se eu entro, mas ele tá lento, se eu demoro para conseguir resposta, se eu faço uma busca e o resultado que vem não tá claro, cara, a experiência é ruim. Por mais linda que a tela seja, a estética não garante um serviço de qualidade, entendeu? A gente Exatamente, cara. Eu acho que você tocou num ponto interessante que eu passei por isso recentemente, que é a performance, né? E às vezes quando a gente... acho que a gente nunca falou de performance aqui no Dev na Estrada, mas quando a primeira coisa que você pensa, né, quando se trata de performance cara, quantos scripts meu sistema tá carregando, o quão mais rápido vai bater no número lá do page speed, Sim. ou do speed test, o quão mais rápido vai ser o first byte ali, né, o render da página. E na verdade o que é mais importante do que isso, e lógico, isso é importante, mas o mais importante do que isso é a própria experiência do usuário, né? Não adianta nada você carregar, sei lá, um script só, mas a experiência do usuário ser totalmente ruim, carregar elementos na tela que o usuário ainda não consegue interagir, ficar... Exato, exatamente. Isso é super importante porque a partir do momento que a pessoa entra em contato com o serviço, ela avalia tudo, né? Então, existe até uma média de tempo que as pessoas toleram o carregamento. Então, não tem nenhum problema demorar para carregar. Por exemplo, o upload de arquivo. Demora às vezes. E isso não é um problema. O problema é a pessoa não saber que vai demorar. Então, se a gente tem uma estimativa de tempo, se a gente tem um loader, se a gente consegue informar, olha, a gente está subindo o seu arquivo, aguarde um pouquinho. Não tem problema. A gente trabalha com expectativa. A única questão quando a pessoa de fato acessa todos os sites muito rápido. Aí ela acessa um site que faz diversos requests. Então eu vou trazer muita informação numa tela só. A pessoa não tem noção, tá? Então performance é muito importante para a experiência que ela tem também. E aí, voltando para a pergunta, eu falei de UI, falei que UX abrange mais coisas, e você comentou também sobre a arquitetura de informação, né? A arquitetura de informação, ela também nasceu voltada, pelo menos na área de UX, como a gente conhece hoje, né? Focada em organização de informações, principalmente para software. A origem dela, com certeza, é uma coisa bem anterior, que é catalogação, então organização dos elementos em categoria, mas a gente usa muito hoje em dia para organizar as informações. Então, pensa como é uma árvore de um software como o Eclipse, ou então o Microsoft Excel, saca? Você tem uma densidade muito alta porque a gente fala de diversos níveis de usuários, então eu tenho diversos recursos, tá? Eu preciso entender isso. Eu preciso ter um padrão de nomenclatura para os itens. Então, eu tenho que... o meu mindset tem que ser muito parecido... Na real, a estrutura do software tem que ser muito parecida com o mindset das pessoas, para quando ela ir no menu editar, ela não precisar decorar que lá dentro tem aquilo, mas que faz sentido
para uma edição eu encontro aquelas informações, tá? E você acha que essa... Porque assim, a gente via vagas sobre de arquiteto da informação do AI, né? E você acha isso... O cara de UX, essas responsabilidades da arquitetura da informação foram incorporadas por essa área? Ou são áreas ainda diferentes? Então, depende, né? A gente tem diversos tipos de profissionais também e diversos tipos de empresa. Então, a gente tem vários especialistas em arquitetura de informação, que são excelentes profissionais em arquitetura de informação, conseguem até criar protótipo com organização de conteúdo, mas não focam no visual, por exemplo, tá? Assim como a gente tem profissionais que são excelentes criando interface com um visual muito consistente, muito bonito, mas que não fazem teste com o usuário. E aí a gente vai ter pessoas que fazem um pouco de tudo isso e conforme a demanda, elas começam a estudar um pouco mais ou fazer um pouco mais de uma determinada coisa. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer um pouco de tudo. Eu realmente gosto de fazer um pouco de tudo. Eu não sou forte em tudo. Eu não consigo fazer tudo com perfeição. Claro que algumas coisas eu faço melhor, outras eu faço não tão incrivelmente assim. Mas eu acho que parte da profissão também é pesquisar, sabe? Sim, então, sempre, né? Exato. Eu nunca vou saber tudo, sabe? É igual tecnologia, você sempre está estudando uma coisa nova. Sempre, porque as coisas mudam com uma rapidez grande. Então a gente tem, até para desenvolver interface, tem várias coisas de front que eu tenho que estudar para entender como é que a gente vai usar. Tipo, pixel é uma parada que já não está fazendo tanto sentido usar como unidade de medida. A gente está utilizando outras unidades para poder desenvolver a interface, e isso faz total sentido, porque no contexto do usuário, a gente tem um ecossistema de dispositivo. Se eu parto do pressuposto de que eu vou atender esse ecossistema inteiro, eu tenho que entender o tipo de tarefa em cada dispositivo, como é que eu vou oferecer as mesmas informações, só que num contexto adequado. Então eu vou estudar. A mesma experiência, na verdade não a mesma experiência, mas mais parecida possível, né? Porque a mesma acho que não vai ser nunca. A mesma não, porque o contexto do cara pode ser diferente, entendeu? Ele pode estar no trânsito, ele pode estar no trabalho, saca? A posição física é diferente, você não sabe se o cara tá super concentrado ou tá cansado, ou se ele tá, tipo, o humor, tem diversos fatores. A questão no fim, a gente projeta serviço. E esse serviço, ele tem que ser bem prestado através da experiência que a pessoa tem. Eu acho muito interessante isso, cara, que assim, né, welcome to the real life aqui, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente tem um cenário hoje bastante movimentado em startup. Sim, bastante. Se voltou aquela coisa do faz tudo, ou preciso fazer mais que uma coisa, eu preciso ter vários papéis ao mesmo tempo, né? Então, assim, o cara que desenvolve o back-end, que faz o front, tem cara que faz até um pouco de criação e tem que se virar. E, tentando responder um pouco da pergunta do William, assim, mais voltado para esse ambiente, né? Porque, assim, áreas acho que a gente vai ter todas, né? E vai ter empresas que vão precisar de áreas especializadas. Mas, na minha opinião, né? Não sei se a sua é a mesma, o UX se tornou um pouco mais popular nessa área e ele acaba assumindo esses papéis de criação, que seria design, UI, e também do arquiteto. Acaba assumindo muito essas responsabilidades e hoje é UX. Eu, pelo menos nas empresas que eu passei, que vejo colegas assim, eles... tem um cara de UX ali, é o cara que faz as telas e tal. Faz tudo. Pois assim, a gente depende muito do contexto da empresa. Então, uma empresa pequena talvez não tenha uma demanda muito grande para arquitetura de informação. Vão ser coisas bem pontuais. Não tem uma necessidade tão grande para taxonomia. Ou então, vai ter uma demanda maior de interface, entendeu? Então, não tem nenhum problema. A pessoa que está projetando a tela, focada nas tarefas, no serviço que vai ser prestado, utilizando todos os princípios de usabilidade e testando também essas telas com os usuários, ele pode, de fato, desenvolver a interface, fazer o visual. Tudo depende do escopo e da empresa também, porque um profissional só para fazer tudo isso, ele nunca pode fazer sozinho, né? Do meu ponto de vista, assim como a gente testa com os usuários, a gente precisa validar isso com diversas pessoas para saber se as ideias estão fazendo sentido, tá? E é sempre bom ter dois profissionais, poder conversar, poder debater sobre não só as telas em si, né? A tela pela tela. Se
tem as questões do tipo, visualmente se está bem estruturado, se tem consistência, mas também tem um fluxo inteiro de navegação, se a pessoa está conseguindo realizar uma tarefa, se isso está de acordo com a visão do produto, tá? Que entra um pouquinho também de estratégia. Tudo isso, quando a empresa é muito pequena, vai ser um cara que vai fazer, assim como front e back-end também vai ser o mesmo cara. Mas conforme a gente a empresa vai ganhando tamanho, né, ou as demandas vão aumentando, faz sentido sim dividir. Às vezes as pessoas dividem em vários profissionais multidisciplinares e às vezes eles dividem por disciplinas. Então, tem um arquiteto, uma pessoa de UI, tem um pesquisador, e aí é bem específico. Você faz aquela atividade, tem sempre aquele resultado, mas está todo mundo junto no mesmo projeto. Eu, particularmente, gosto muito de fazer um pouco de tudo, né? Como eu já falei, porque são outras maneiras de pensar o produto. E aí eu preciso enxergar o produto não só do lado do consumidor, como do lado visual, mas do lado do desenvolvimento. Porque é assim que eu vou ter plenitude de conhecimento em cima do produto, entende? Eu tenho que saber tudo o que está acontecendo com o produto, qualquer mudança, eu tenho que saber em tudo que ele vai impactar. Tem alguns termos hoje em dia também para pessoas que cuidam mais do produto num ponto de vista bem abrangente, que são os product designers, né? Eles não cuidam só da experiência, mas também tem um ponto de vista mais voltado para o mercado, né? Para a área de negócios. Então, entendem o produto, a posição dele no mercado e como estruturar ele junto com a equipe de design. Caramba, cara, esse termo pra mim é novo. Pois é, tem vários termos. Esse role aí pra mim é novo. Sim, tem um novo também que as pessoas usam muito, que é CX, que é Customer Experience. Olha, poderia ser o CEO Experience aí. CEO Experience, Então, tem muita gente aí que faz o produto pro CEO, né? Não pro usuário. Pois é, cara, isso é um pouco triste, né? Porque o cara não é o público, às vezes, né? Isso tem muito herança de agência, que a galera quer agradar a pessoa que está pagando mais do que, de fato, os usuários. Que é mais difícil, inclusive, de fazer teste com o usuário, quando é esse modelo de negócio. Exato, cara. E tem uma outra pergunta aqui, que é do Eric Bessa, cara, que ele perguntou assim, como alguém se forma em UX e que tipo de o que capacita alguém em ser um UX, cara? Se você me permite, eu vou tentar responder de uma forma mais macro. Claro, por favor. Complementa aí, vê se concorda com o que eu falo. Cara, primeiramente, eu acho que ninguém se forma em UX, igual ninguém se forma em back-end ou front-end. O papel, né, que a gente exerce. Aí eu acho que assim, sei lá, se sua pergunta foi de uma forma mais acadêmica, cara, eu acho que o Fanton, ele fez design de interface, o mesmo curso que eu fiz, parti pro lado mais de desenvolvimento de interface, programação, e ele partiu para uma área mais voltada ao design, a experiência do usuário. Então, acho que, cara, vem pessoas que trabalham nisso, fazem curso de design gráfico, sei lá. Quais são os cursos novos que devem ter hoje aí? Exato. Por aí. E pra se capacitar, cara, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que você tem que procurar cursos que te ajudam a trabalhar com isso na área, mas eu acho que, cara, é trabalhando, né? Você vai conhecer um pouquinho Eu acho que você tem que fazer A startup, assim, é um bom lugar para se aprender isso. Então, é aquilo que a gente falou. Você vai pegar um pouquinho de cada papel e ter que fazer todos os papéis ao mesmo tempo. E você vai melhorando essas skills. Eu acho que no dia a dia mesmo, no trabalho. E você consegue se capacitar acho que é um momento que você começar a pensar em todo o fluxo, né? E não só em fazer tela, em ser parte de um processo e sim pensar no processo todo, né? Eu acho que essa é a grande sacada de quem trabalha com experiência do usuário. Sim, cara, eu concordo 200%. Só uma coisa que eu acho que é bem importante, e aí eu tive até um pouco de sorte aí na vida, é que eu tive aí alguns mentores, então eu trabalhei no começo quando eu era júnior, com pessoas que tinham bastante experiência, né? Então eles conseguiam me orientar, assim, eles criavam parâmetro, tá? Do que o que eles queriam e o que eles tomavam como uma experiência boa. Então, com base nisso, eu consegui entender muito bem o que é um resultado muito bom, ou um processo muito bem aplicado. Que isso também é bem importante. Então, se você vai começar a fazer várias coisas, é legal ter parâmetros, né? Ver trabalho de outras pessoas. E aí, o mais importante não é o resultado, não é tipo,
ver imagem no Dribbble de uma tela bonita. É ver o processo da pessoa, como é que ela chegou no produto, né? Como é que ela conseguiu coletar aquelas informações, como é que foi projetado o serviço. Eu acho que isso tem muito mais valor, a maneira como a pessoa consegue chegar no resultado, do que de fato só o resultado. Você diria que o mais importante pro UX é ver métricas, ver o resultado, não só a tela, sei lá, né, o que você projetou ou ajudou a projetar feito no ar, com pessoas usando, mas sim, de fato, essa métrica de tem pessoas usando e elas estão conseguindo atingir certos resultados ali, certas métricas que vocês quiseram alcançar. Você acha que essa é a maior satisfação do UX? Entendi. Eu acho que tem várias satisfações, né? Eu acho que teste com o usuário, eu acho que cria muitas experiências, né? E aí ele cria satisfações e insatisfações ao mesmo tempo. Eu acho que é o momento onde dá mais ansiedade como profissional, né? Mas, de fato, uma coisa que é muito gratificante é você projetar, porque você tem um problema, você está querendo solucionar um problema, é desenvolvido soluções com base em pesquisa ou conversa, teste de usabilidade que seja, você coleta informações, constrói uma solução, não sozinho, super importante ter uma equipe que quer entender, né, tanto front quanto back-end e marketing também, quando está desenvolvendo, quando essas áreas estão relacionadas na criação da solução, é importante eles saber que eles estão resolvendo um problema de vários usuários e da empresa também, né? Não é só fazer o objeto pelo objeto, o código pelo código. Esse código tá lindo, tá super bem estruturado, tecnologia nova. Ótimo, saca? Mas o resultado, de fato, é se as pessoas estão se sentindo melhor com o produto, se a gente conseguiu melhorar a experiência dela, se a gente conseguiu aumentar engajamento. Tem diversas métricas que são sensacionais para isso. E essas métricas, elas são muito boas para o trabalho de toda a equipe, né? Eu não gosto muito de segmentar, apesar de ter, de fato, times, né, de design, de front, back-end, eu acho que é super importante ter uma comunicação aberta e trabalhar junto, porque eu vou projetar uma experiência, aí vão desenvolver isso, eu quero poder testar ela antes para ver se está de acordo, eu quero mostrar para as pessoas que o que eles desenvolveram, cara, está impactando as pessoas. Então, as pessoas gostam de uma performance muito boa. Eles gostam de ver resultado. Eles gostam de ver uma renderização boa em todos os dispositivos. Então, quem vai montar a experiência de fato é todo o processo. Por isso que o processo é importante. E aí, para a gente descobrir se é bom ou não, de fato, quem vai dizer se a experiência é boa não sou eu, é o usuário. Claro que eu não vou perguntar para ele, oi, sua experiência foi boa? Não. Eu vou olhar os números, eu vou olhar resultado em volume, né? Eu primeiro tenho que entender a massa. Se eu tiver uma massa, eu quero saber se elas estão se comportando positivamente ou negativamente, e depois eu vou descobrir os porquês. O porquê já é qualitativo. Aí eu posso entrevistar, fazer entrevista por telefone, teste de usabilidade, buscar tirar das pessoas os porquês do comportamento. Isso tudo para melhorar o produto, né? Fazer esses processos de iteração que a gente tem. Isso tudo para melhorar o produto, aumentar a ativação, vender mais no final, que é o que importa. Sim, não necessariamente. É porque assim, sim, de fato, a gente projeta para os usuários, mas é importante a empresa se beneficiar. E assim, eu entendo que todo mundo enxerga valor num serviço bom, saca? Você pode ter um serviço ruim, você pode ter um serviço bom, e um serviço bom é um serviço que a pessoa se sente segura, ela consegue, ela não acha duvidoso de nenhuma forma, saca? Eu consigo usar com plenitude, se eu tiver dúvidas, eu sei que eu posso tirar as minhas dúvidas. Então, a compra é importante, mas a recompra, saca? É muito mais importante. O usuário que retorna tem muito valor também. E isso é experiência. Bola. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, que é do William Silva. Ele é um desenvolvedor back-end. E ele pergunta aqui que, como desenvolvedor back-end, ele se aventura já no front. Ele pergunta se é necessário ele possuir conhecimento sobre UX, cara. Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que sim. É sempre bom, com certeza. Inclusive para ter um contato maior com os consumidores, né? Então ele começa a ter um pouco de olhar para quem está realmente usando o produto que ele está desenvolvendo, né? O serviço que ele cria, mas não necessariamente. Assim, é super importante, eu acho que é muito legal, mas, por exemplo, eu mesmo
não entendo tanto assim de back-end. Tenho noção, mas não manjo muito. Gostaria, inclusive, de manjar mais. Então, eu acho que é sempre bom, né? Entender as áreas relacionadas sempre agrega. Eu acho que assim, conhecimento nunca é demais, né? Exato. Acho que uma dica que é legal pra dar pro William, assim, cara, vai em eventos de UX. Sim. Tipo, não precisa, tipo, vou começar a ler livros ou, sei lá, vou começar a ver artigos e pensar como o usuário pensa. Não, continua se focando na sua área de back-end, se aventura ali no front, que é muito mais interessante, eu acho, você se aventurar mais no front do que ficar se aventurando muito mais na parte de UX. Mas sim, conhecimento básico de cada área, inclusive sobre negócio, sobre produto, sobre gestão. É interessante você ter conhecimento sobre todas essas áreas, nem que seja a base delas, né? E assim, o bacana é que eu posso falar assim, cara, vai num evento de UX, assim. Expande um pouco seus horizontes, veja como outras áreas pensam a respeito do mesmo produto, do mesmo objetivo. E eu acho que assim, eu posso emendar aqui em outra pergunta, que é do Luiz Felipe Souza, que ele pergunta assim, qual que é o papel do UX dentro do time? Então assim, eu vou emendar essa pergunta, mas vou continuar falando pro William, que cara, hoje em dia a gente fala muito de Agile, né, de se desenvolver um projeto, um produto dentro de um time, e quando você fala que você tá dentro de um time, cara, você tá dentro de um time mesmo, assim. Então, quando você tem a concepção de um produto, a concepção de uma ideia, a concepção de uma feature, de uma história, seja lá como você chama, o seu processo do end-to-end, que eles falam, né? Você pega lá desde o começo, vai produzir lá desde o começo até ele for pra produção, no nosso caso. E é interessante você participar de todos esses processos. Não importa se você é back-end, front-end, UX, produto, se é um coach, se você é um Scrum Master. É interessante você ter conhecimento de todo esse processo. Pensar como um time pensa. Então, essa é a minha opinião. E, cara, já tem essa pergunta aí do Luiz Felipe, que qual que é o papel do UX dentro de time, né? Envolvendo esse lance de time que a gente está mais acostumado. Sim. Cara, para a experiência do usuário, em geral, os profissionais, eles começam a projetar junto com um negócio. Então, a gente vai ter algumas diretrizes de negócio, né? Que é a visão do produto. As pessoas vão organizar, vão projetar o produto de uma maneira estratégica e eles vão querer caminhar para alguma direção, eles vão querer crescer para algum lado, né? E aí o produto em si a gente tem que enxergar como é que a gente vai fazer isso. Um exemplo, por exemplo, é poder ter novos usuários, uma aquisição de usuários, mas outra fatia do mercado, saca? Então vai ter uma pesquisa, vai ter um conhecimento sobre isso, até o desenvolvimento das telas. Então tem protótipo, validação, criação das telas, e aí vai ter o desenvolvimento, propriamente, front-end e back-end. E como eu disse, a experiência que as pessoas vão ter, né, elas vão além da compra ou além da utilização do serviço, isso pode se repetir. Isso é uma coisa que a gente tem que continuar comunicando. Então, uma parte super importante é integrar, do meu ponto de vista, né, o profissional precisa integrar front, back e UX, exatamente como um time, para a gente poder ter a mesma visão. Então, uma coisa que eu acho super complicada, né, é quando você tem informação, você sabe para onde o produto está indo, mas você não compartilha. Então, todo mundo tem que ir no mesmo sentido. É super importante incluir tanto front-end quanto back-end nas decisões de negócio, tá? Assim como o designer, muitas das vezes a gente não está tomando esse tipo de decisão. Só que ela é super importante para entender o rumo do produto. Então, assim, ele fez outras duas perguntas que eu acho que você já respondeu, que é como funciona no projeto de vocês a integração das equipes de front e UX e até onde vocês acham importante a participação do front-end nas decisões do time de UX. Eu acho que você já respondeu essas duas perguntas. Sobre as decisões, cara, do meu ponto de vista, independente de ser UX ou front ou back, você precisa estar sempre aberto a receber feedback. Feedback é muito importante, que é uma maneira como você consegue melhorar o que você está desenvolvendo. Então, claro, você precisa avaliar. Se a pessoa te dá uma sugestão, aí você fala, cara, sua sugestão é realmente boa, mas não nesse contexto, porque o usuário sei lá, tal público, entendeu? Às vezes não faz sentido, mas muitas das vezes é super importante coletar feedback das pessoas que estão ao redor, né, no mínimo, e depois coletar do usuário final, porque é assim que a gente começa a
melhorar o processo e o produto que a gente está desenvolvendo. E assim, quando ele perguntou qual que é o papel do UX dentro do time, quando fala time, eu já penso um time ágil, né? Não sei se é o caso da pergunta dele, mas se for ok, é o que a gente falou. E time ágil é aquilo que eu comentei, é um time que consegue resolver o que ele precisa end-to-end. Então, desde o começo da concepção até aquilo de fato for usado por quem tem que ser usado, né? Pelo usuário. E aqui acho que nas outras duas perguntas que ele faz, tem um pouco de controvérsia aqui. Então, assim, por exemplo, na última, assim, até onde vocês acham importante a participação do front-end nas decisões do time de UX, assim. Então, na minha opinião, não tem time de UX, né? Tem o time X que é responsável por tal coisa, assim. E lá dentro tem pessoas que têm papéis mais estabelecidos de um profissional de UX. Mas, assim, na minha experiência, é uma das melhores experiências que eu tive, que é trabalhar com time ágil. A participação de front nessas decisões é super importante, assim como a participação do back-end, do tester, do Scrum Master, PO, o negócio, seja o que for o nome que você dê, mas o time em si tem que participar de todas as decisões mais importantes do negócio ali, para onde que vai caminhar o negócio. Sim. É um pouco controverso, eu acho, isso. Perguntar a importância de UX dentro do time e depois qual a importância de um outro profissional participar das decisões do time de UX, sabe? Acho que aí você separa, assim, você volta para aquele lado lá que tem um time de back-end, o time de front, o time de UX, e cada um faz um pedaço e vai dando um delivery pro outro, assim, né? O UX terminou. Exato. Agora a peteca é do front. O front terminou, agora a peteca é do back-end. Exato. Não é bem assim. Assim, tem algumas empresas que, de fato, elas funcionam com times, né? São separados. Mas eu acho que mesmo assim, que sejam grupos, né, de profissionais separados, faz sentido eles estarem juntos. E aí, sim, eles podem não atuar juntos como um time, mas de fato eles são um time, entendeu? Os backlogs são diferentes, tem timings diferentes, às vezes, né? O que eu acho que perde um pouco o valor. Mas ainda assim, todo profissional entende do produto. Então eu acho que é super importante pegar feedback dos profissionais que entendem do produto, que tem um ponto de vista diferente. Então eles conseguem olhar o produto de uma maneira diferente que um designer pensa de vez em quando. Então a pessoa projetou aquilo, ele sabe como funciona, então ele consegue tanto te explicar de uma maneira diferente como levantar questões diferentes. Às vezes não se aplica, mas muitas das vezes isso colabora muito. Boa, cara. Bom, a próxima pergunta aqui vai ser do Leandro Nunes. Bem difícil de responder, eu acho, hein, cara? Pra mim, pelo menos. Qual que é o entregável de um profissional de UX? Qual que considera entregável? Então, cara, isso depende muito da tarefa que você está fazendo, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa com os usuários, eu vou ter um resultado dessa pesquisa. Se eu estou fazendo... criando os wireframes de uma interface, eu vou ter o wireframe em si. Se eu estou criando uma rotulação para um determinado grupo de informações, eu vou ter uma planilha, um relatório. Querendo ou não, eu vou acabar gerando algo entregável. O que eu acho que não faz muito sentido é a gente categorizar o tipo de entregável, saca? Porque a gente está muito acostumado o designer vai entregar um arquivo no Photoshop ou no Sketch, porque é o visual e acabou. Entendeu? Exato. O que a gente faz naquele momento, aquela tarefa vai demandar uma interface, eu vou criar, eu vou especificar, eu vou exportar e ela está pronta, ela foi entregue. Em outro momento eu vou fazer outra tarefa e no final eu vou ter que medir isso. Então, os entregáveis são todos, inclusive, saber se a performance foi boa ou ruim, entendeu? E aí a gente tem que saber... Eu tenho que conseguir avaliar se esse projeto que eu fiz, ele teve uma boa performance, se ele não teve, os porquês, poder responder, né, o que a gente ganhou ou o que a gente aprendeu desses testes, porque querendo ou não, tudo é uma aprendizagem. Então, qualquer coisa que eu faço, coloco no ar e não aprendo, é perda de tempo, né? Eu fiz um teste que vai aumentar as visitas no site e aí eu consegui, aumentei 200%. Nossa, incrível. Por quê? Como que eu consegui fazer isso? Não sei. Pô, então você não aprendeu nada. Independente do resultado, você não sabe o porquê. Você não sabe se mês que vem vai cair 200%. Você não sabe se isso foi momentâneo, se foi um grupo, se você alcançou um nicho, saca? Então aprender é a parte mais importante. E aí, uma parada que eu acho que
não é um entregável clássico, mas eu acho que é super importante, é o compartilhamento do conhecimento. Então, a partir do momento que eu fiz uma pesquisa, conversei com o usuário, analisei as métricas, soube do sucesso ou não sucesso de algum projeto, algum teste, eu preciso aprender com isso e fazer isso ser compartilhável. Então, eu preciso apresentar, eu preciso falar, olha, gente, isso aqui aconteceu dessa maneira, esse foi o processo. É importante todo mundo saber, porque no futuro é importante todo mundo ter um background muito bom do que já aconteceu para poder inferir com mais precisão, inclusive no produto, saca? Então, querendo ou não, independente da sua disciplina, todo mundo está ali trabalhando no mesmo produto, oferecendo o mesmo serviço, na maioria das vezes, e a informação ela é muito rica. Se a gente não aprende, cara, eu acho que é um processo muito grande, que às vezes é até demorado, e que a gente só vê o resultado e não entende os porquês. Isso é um entregável de muito valor que eu vejo, assim, que nem sempre as pessoas fazem. Caramba, de bola, assim, e defendendo de novo o ágil aqui, né, o trabalhar em time entregável, quando o que tá descrito na sua tarefa, na tarefa do time, no caso, você chegou naquele objetivo, cara. Entregável Sim. é aquilo, não importa se foi só um cara de UX, ou só um cara de front, ou só um cara de back, qualquer outro papel que fez. Entregável é quando aquele card, aquela história, aquela feature é entregue, cara. Acho que esse que é o entregável, assim. Exato. Puxando um pouco mais pra realidade, assim, onde eu trabalhei, uma coisa que era entregável só pela área de UX, assim, era parte de pesquisa, né, de até benchmarks, assim, que devem ser feitos e levantados e estudados para ver se aquilo vale a pela realmente fazer ou não, testes AB. Sim, sim. Aquilo é considerável entregável e a maioria das vezes só pela área de UX, assim. Não passa a ter muito desenvolvimento, se tiver é bem pouco, assim. É uma coisa muito mais experimental, né, do que de fato a final ali, né, o desenvolvimento final da feature. Do produto, exato. Uma coisa que é super importante algumas coisas que a gente está criando, principalmente quando é do zero, faz sentido criar, prototipar e validar para ver se isso, de fato, as pessoas enxergam valor, se eu estou resolvendo um problema ou se eu estou alcançando o público certo. Então, dá para criar alguns protótipos navegáveis ou então algumas telas vendendo produto, mas meio fake, saca? Para começar a validar essas informações. Então eu vou demandar muito pouco de desenvolvimento e aí eu vou começar a validar antes a ideia. Uma parada que é super importante é você aprender rápido. Então, o quanto antes a gente errar, antes a gente aprende, né? Tem algumas premissas aí de Lean UX, Lean Startup, que eles falam que é super importante você aprender e aprender rápido. Então, eles falam para você errar rápido, ou seja, coloca a sua ideia no ar, conversa com as pessoas, mostra para elas, e aí você vai ver tudo que está errado e tudo que está certo para o público, né? Você tem que citar com muita clareza quem é o seu público, e aí você vai descobrir o que está errado no seu produto, ou se você errou o público, ou se a solução não tá próxima, mas ainda não tá perfeita, e aí você começa a iterar em cima disso. E isso demanda uma série de atividades da área de UX antes da gente começar a envolver front-end e back-end. Cara, outra pergunta aqui do Euler, que se perguntou: UX é algo mais necessário para produto, ou ele se torna tão necessário quanto uma agência que produz sites comerciais praticamente em massa? Resumindo, aí a pergunta dele é se existe UX em agências também, não só empresas que fazem produto ou serviço. Sim, existe sim. É que depende do tipo de projeto, né? Nesse caso especificamente, se eu estou criando sites em massa, né? Eu vou fazer um site da padaria, depois eu vou fazer um site da mecânica, e eu vou fazer um site para cabeleireiro, e aí, sabe? Se eu tô criando vários sites, eu já trabalhei numa agência, estagiei numa agência, né? Na área de UI, criando interface. E aí foi lá que eu comecei a falar um pouco de não, mesmo estagiário, eu via um pouco assim do processo de criação, e aí eu falava, deixa eu fazer o wireframe disso antes de fazer o visual, porque o processo começava no Photoshop. O briefing ia direto pro Photoshop. Claro que era uma agência bem pequena, tinha poucas pessoas. E aí eu falava, deixa eu só tentar estruturar esse menu. E aí, uma parada que aparecia com bastante frequência os sites, o cliente já pede algumas coisas, mas eles têm muito em comum. Então, eles vão ter contato, eles
com algum formulário. Eu pensei nisso ter agora aí, né? Tipo, você ter essa visão de meio que criar um pattern ali, né? Entre o que funciona e o que não funciona. E isso já é né? Isso já é um papel de UX. Sim, isso acaba gerando um papel do UX designer de cuidar da experiência, mas nesse caso, em massa, o que a gente vai fazer é cuidar dos princípios, das boas práticas. Então a gente vai fazer um site que o link vai ser azul, que todo botão vai ter um estado de hover, que eu vou saber o que é clicável e o que não é, saca? Usar as boas práticas. Então, se a pessoa consegue navegar com plenitude, eu estou fazendo um site bom. Em massa, de fato, eu não consigo gastar muito tempo pensando num serviço tão personalizável. Às vezes, a pessoa só precisa de uma maneira de ser encontrada, ter um espaço online para ela poder divulgar a loja dela, alguma coisa do tipo. Legal, cara. A próxima pergunta que tem aqui é do Antônio Marim Neto, o cara que participou do último podcast com a gente, o Neto Marim. Ele perguntou assim, fale um pouco sobre UX de mobile. Pergunta bem vaga, né? Uma pergunta bem abrangente. Ela é bem abrangente. Mas eu acho que a gente pode seguir pelo caminho assim. Você acha que tem diferença de papéis entre um UX que trabalha com a interface desktop para interfaces móveis, assim? Então, por exemplo, back-end, parece que acho que não tem muito assim. Front-end às vezes tem, sabe? Fala assim, front-end mobile. Acho que não tem muita separação no cargo de front, back-end. Você acha que tem separação no cargo de UX, assim, tipo, eu sou UX com ênfase em dispositivos móveis? Cara, isso é muito... Eu nunca vi, tá? É muito até estranho, porque a partir do momento que a gente está projetando a experiência do cara, e eu digo, não tá só presa na tela, né, no produto, e sim o antes e o depois e o retorno. Então a gente está falando de momentos onde a pessoa está offline, momentos onde a pessoa vai ter emoções, ela vai ter ansiedade, ela vai ter o problema de novo. A gente tem que pensar como é que a gente vai impactar de novo essa pessoa, como é que a gente vai se comunicar com ela. E isso, às vezes, entra num âmbito offline. Acho que, independente do dispositivo, a gente vai estar projetando a experiência que essa pessoa tem. Mas, assim como para desenvolvedor front-end, para designer de interface, né, que vai fazer a UI, tem pessoas, sim, especializadas em desenvolvimento de app. Para Android, outros apps para iPhone, tem pessoas que fazem um pouco de tudo. Porque a interface tem padrões diferentes, né? Então, sim, o cara que se especializa, ele costuma buscar um dispositivo para poder se especializar naqueles padrões de interação. Eu acho que uma coisa bem legal que você comentou antes foi sobre você pensar aonde que o usuário está inserido, né? O ambiente que o usuário está inserido naquele momento que ele precisa acessar, né? Ou está acessando ou precisa acessar o seu serviço. Então, por exemplo, o cara tá num carro, tá no trânsito, ou ele tá em casa sentado. Então, assim, qual que é o meu target, né? Eu acho que em UX no mobile, né? Você tem que pensar tudo isso, né? O cara ele vai estar acessando na rua ou na hora de dormir. Qual que é o meu público, né? Como que eu penso na melhor experiência dele nesse dispositivo, nessa hora, com essa conexão. Exatamente. Isso que é bem, acho que muda bastante. Acho que muda bastante as ferramentas também, né? Acho que assim como no front e no back-end, muda um pouco as ferramentas, o jeito de você... acho que até o jeito de você pensar e arquitetar na interface mesmo, que o usuário vai mexer ali, então... Isso, os padrões são diferentes, a interação que ele tem é diferente. Tem uma camada anterior até, que é super importante, que é a expectativa do usuário, como é que a gente vai gerenciar essa expectativa. Então, eu estou oferecendo um serviço que ele é crítico ou ele é para descontração. Tipo, eu estou falando do YouTube ou eu estou falando do LinkedIn. Aí a pessoa está editando as informações. Então, no LinkedIn, você não edita as informações como se você estivesse num post no Facebook, saca? Você não quer editar uma parada errada e receber notificação de que 50 pessoas olharam seu perfil com um erro ali de digitação. Então, a gente tem expectativas para todos os usuários que a gente precisa entender e gerenciar bem. Então, eu preciso entender quais são as pessoas que estão usando e depois eu tenho que entender os padrões de interação para cada dispositivo. Então, se eu estou permitindo eles editar informações de perfil pelo celular, eu vou usar elementos de interação que vão permitir
ele fazer isso sem nenhum problema. Eu vou garantir uma usabilidade boa, tá? Se eu tenho, por exemplo, Snapchat, você não tem compromisso com o que você está postando. Você pode postar e aí você errou, não tem problema, depois você vai e apaga, ou espera 24 horas que apaga sozinho. É muito mais para ser divertido, então ele tem que criar filtro, ele tem que ser fun, muito mais do que seriedade, né? Ele não tem a obrigação de te informar os campos obrigatórios, como é que você vai interagir com o elemento, se certificar se você está incluindo ou excluindo informação, coisas do tipo. Bem mais casual. Com certeza. Isso é o gerenciamento de expectativa e a criticidade de cada tarefa que você vai usar em cada um dos produtos. Show, cara. Assim, outra pergunta aqui é do Lefel, o @Lefel95, ele perguntou dicas de onde aprender UX, cara. Também é uma pergunta foda, né? Eu fico imaginando, quando eu coloco UX, eu coloco outro termo. Dicas de onde aprender back-end. Então. Meio foda, né? Mas assim, Pois acho que assim, pra gente ter um norte, acho que a primeira dica que eu dou é, cara, vai em eventos, né? Sim. Eu vou colocar aqui o link se você for de São Paulo, eu vou colocar aqui um link de um meetup, que é o Front UX, um meetup bem bacana, o Paulo vai bastante lá nesse meetup. Sim, é um ótimo evento. E vou colocar aqui também o Slack dos caras, então assim, você entra lá no Slack, tem todo um monte de gente que trabalha nessa mesma área de UX e troca informações o dia inteiro, então artigos, livros, assim, a infinidade de coisas para aprender, né? Existe uma infinidade de coisas para aprender e assim, lá eles compartilham bastante informações. Eu acho que é um bom passo. Tem uma outra dica aí, Paulo, para dar? Querem aprender mais sobre UX? Sim. Assim, tem diversos livros, eu posso indicar alguns, deixar alguns links aí também, mas o que eu acho que hoje em dia está muito fácil o acesso e é muito vantajoso é casualmente ler alguns posts no Medium, buscar algumas páginas de Facebook. Eu particularmente gosto muito do Medium, né, pelo tipo de conteúdo que é feito. Então, pela experiência do usuário. Pois é. E aí, se você está lendo, tem o hábito de ler, é importante dentro ali dos seus livros ou das suas leituras de artigo, seja de front-end ou de back-end, põe ali, segue um perfil ou alguma tag de UX, procura sobre UX design, e aí vai ler um ou outro título que chama atenção. Porque é legal ler sobre coisas que geram curiosidade ou tem a ver com a área, né? Se comunica de uma maneira interessante. E aí você começa a entender um pouquinho e aos poucos você começa a entender um pouco dos jargões, processo de trabalho. E de fato, em evento, eu acho que é sensacional para ver como as pessoas trabalham, como é que elas argumentam o produto. Nesse evento do Front UX, ele é sensacional porque tem muito desenvolvedor front-end e vários designers de experiência do usuário. Então, a gente consegue conversar na mesma linguagem, né? Trazendo o ponto de vista dos dois lados. O que gera um conflito saudável, né? Faz com que as duas visões sejam compartilhadas e faz com que um aprenda interessante do evento. Isso, com certeza. Cara, aí beleza, vamos lá para mais uma pergunta, outra do Zóio aqui. Tem alguma ferramenta, cara? Ele perguntou se tem alguma ferramenta para medir performance de UX. Ferramenta, medir performance. Eu não sei se tem medições de performance por tempo, por entregável. Eu já usei Pomodoro um pouco, mas só para quando eu preciso me concentrar muito. Em geral, assim, o tipo de entregável varia, né? Então, o tempo que a gente tem também varia. Em geral, a gente mede com escopo. Então, eu vou olhar a minha semana, eu sei exatamente o que eu vou fazer na semana inteira ou nos próximos 3 dias. Eu estou nesse projeto, eu vou chegar para um gerente, ou quem quer que seja que esteja organizando. Às vezes, eu mesmo. Eu vou estipular o tempo que eu vou gastar dentro dessa tarefa, ou então, que dia que eu vou entregar isso. Se eu atrasei ou entreguei mais cedo, eu vou saber um porquê. Tipo, foi mais fácil do que eu imaginei, ou então apareceram outras coisas para entregar e aí eu perdi um pouco de tempo. Não sei. Sabe que ferramentas eu acho que ele pode estar perguntando também, cara? Sobre, por exemplo, acho que na Netshoes lá onde a gente trabalhou, eles usavam acho que Hotjar. Então era uma ferramenta que você media. É que esse performance de UX também não entendo muito qual a pergunta ideal. Que você consegue medir o track do usuário, né? Se ele tá conseguindo chegar em tal objetivo ou não. Então você consegue usar ferramentas desse tipo para traquear o mouse do usuário e ver qual o comportamento. Sim,
de fato, desse ponto de vista, a gente tem diversas maneiras para medir a performance, né? Uma questão super importante aí uma coisa eu vou medir, outra coisa é medir, que é o que existe, outra coisa é medir performance de algo, porque eu tenho que ter duas versões. Então, eu tenho de sempre, eu só estou medindo. Quando eu vou medir performance, eu tenho que comparar. Então, quando eu vou fazer teste, com certeza, sempre precisa medir. Eu vou usar lá o Google Analytics, o Hotjar, Amplitude ou qualquer outra ferramenta que seja de teste AB, heatmap, que grave a navegação dos usuários. Eu preciso entender, comparar os números e entender o que as pessoas estão fazendo nas duas versões para saber como cada uma performou. Isso é uma outra pergunta que ele faz, que é sobre o teste AB. Eu acho o teste AB sensacional, cara. Eu tive pouca experiência com fazer teste AB, mas eu acho que é uma das coisas mais legais hoje em dia, né, cara? Que a gente consegue fazer. A gente poderia, acho que, sei lá, puxando um pouco pro extremo, né? Tudo que a gente coloca de novo poderia ser um teste AB, né? Ele poderia entrar com o teste AB e ver como que aquilo se comporta no jeito A e no jeito B. Acho que isso é um termo para um outro cast, assim, é uma coisa bem grande que dá para se discutir. Processos, testes AB, ferramenta, teste AB, métricas, medir performance. Sim, teste AB, eles têm algumas regras, assim, para aplicação, que é o universo de usuários que você precisa ter para conseguir um resultado fiel, né? Eu preciso ter um número muito bom de pessoas utilizando para poder criar uma versão A e uma versão B. Tem uma porcentagem mínima que a gente desconsidera. Então, se tem uma diferença de 5% entre o A e o B, eu vou classificar os dois como igual, porque a diferença foi irrelevante. O teste AB, em si, ele é muito bom quando eu estou lançando uma feature nova que vai impactar um número muito grande de pessoas, saca? E aí eu vou ter que estipular com muita clareza as métricas, e nem sempre a métrica que manda é a métrica de conversão. Dependendo da página, do momento em que você tiver, ou do próprio serviço que você está oferecendo, você vai precisar medir engajamento, tempo médio na página, às vezes até compartilhamento, ou like, ou comentário. Tem diversas interações que a gente começa a colocar, medir para embasar uma métrica maior. Então, eu tenho que medir engajamento, ou então eu tenho que medir acesso na página, eu tenho que medir comentários, eu tenho que medir navegação, se as pessoas estão se encontrando melhor ou não, se eu mudei o menu, se eu mudei nomenclatura dos links. Tem diversas coisas que a gente pode fazer com o AB, mas precisa ser muito bem projetado. Porque uma coisa que eu vejo que às vezes acontece eu faço um teste AB, eu tô colocando como métrica a conversão, e aí ele converte mais ou converte menos, aí eu comemoro ou não, entendeu? E a questão eu tenho que saber os porquês também. Beleza, converteu mais, mas é pela cor, é pelo contraste com o fundo, são todos os elementos, a comunicação mudou, tem diversas regrinhas para a gente criar de fato um teste A e um teste B. Se eu vou mudar layout, eu não mudo conteúdo. Se eu vou mudar conteúdo, eu não mudo layout. Se eu fiquei em dúvida com relação a alguma coisa, eu posso testar com usuários para perguntar os porquês, porque um teste AB vai te dar um número e ele vai te falar a performance em números. Qual foi melhor, qual foi pior. Às vezes, incrivelmente, um layout não tão bonito ou com um pouco de inconsistência acaba gerando um resultado muito melhor em vendas, conversão, né? Mas a gente precisa medir, quando isso não está claro, medir a experiência da pessoa. E um teste AB não me fala se a experiência foi boa ou se foi ruim. Ele me fala que as pessoas estão clicando, entendeu? Para eu medir um fluxo inteiro, saca? Eu preciso pegar várias outras métricas. Então, às vezes, faz sentido eu mudar uma página, faz sentido eu mudar um rodapé, mudar um ícone, trocar uma cor, mas ao longo, né, da experiência eu não posso perder o olho, eu não posso perder contato. Eu tenho que saber se os usuários novos estão conseguindo se encontrar, se os usuários recorrentes não estão achando estranho uma mudança. Então, é super importante desenvolver um teste AB com olho no produto inteiro. A partir do momento que a gente está no teste AB só no resultado dele, é aquela coisa, eu vou comemorar. Ou então eu falar, não foi dessa vez, deixa eu fazer uma outra versão. Mas ainda assim, eu tenho que saber os porquês. Se eu não aprendi nada com o resultado de um teste AB, se eu só olhei o resultado e falei, foi bom, aumentou 15%. 15% é bastante, maneiro. Aí por quê? É contraste? Porque tudo isso a gente precisa entender, aprender, em algum momento poder replicar, saca? E replicar isso
Se é contraste, eu não vou replicar a cor, eu vou replicar contraste. Se é a label, eu não preciso necessariamente usar o mesmo texto, mas eu posso usar o mesmo tom de conversação, saca? Isso é super importante para aprender e desenvolver um produto bom, porque a gente começa a entender o propósito de cada elemento e criar uma experiência mais uniforme. Para uma pergunta mais leve, então, que é perguntar assim, quais são as ferramentas que um UX usa? E aí você pode responder, sei lá, suas ferramentas, cara. Qual que é o seu set aí? Drops, que é as ferramentas de... Cara, o clássico, resposta que a galera mais fala é papel e lápis, né? Porque é como a gente começa a pensar. Eu uso muito até para criar task list, mas eu acho que é super importante entender. Eu vou estruturar as informações principais num desenho, ou então eu vou escrever um fluxo. Aí depois eu passo para o software. Tem diversos softwares que fazem wireframe, né? Tem gratuitos, pagos. Eu uso o Axure, que ele é pago, mas ele é muito bom. Eu uso já há muitos anos, porque ele permite interações boas para desktop. Para mobile, eu já não tenho mais... Pois é, eu já não tenho experiências tão boas assim. Então, tem várias outras ferramentas online. O InVision é muito famoso, tem o Marvel. Tem várias ferramentas bem boas de prototipação, saca? Tudo depende muito da tarefa que eu vou fazer. Então, se eu vou fazer um protótipo para testar com o usuário, eu tenho que ter mais controle sobre o protótipo que eu estou criando. Ele tem que ter mais fidelidade com o serviço que eu vou prestar e muito menos com o visual. Porque senão as pessoas ficam muito atreladas à imagem e menos à função durante um teste. Por isso a gente usa protótipo de alta e baixa fidelidade às vezes. Nesse caso eu gosto muito de usar o Axure porque ele permite desenvolver, prototipar diversas funcionalidades, transição de tela, de uma maneira muito boa, sem a pessoa se prender a um visual. Ela vai ver um wireframe todo cinza e fala, nossa, mas o site é cinza? Fala, não, eu tô construindo, o site não vai ser assim, eu vou pedir só pra você ler e me dizer o que você acha. E aí eu começo a fazer um teste. Então, se eu tô criando tela, eu gosto muito de usar Sketch, já usei muito Photoshop também. E aí tudo depende do momento e do que eu preciso entregar, saca? Eu nunca fico preso a uma única ferramenta muda, né? Assim como linguagem de tecnologia, eu vou aprender o que eu precisar aprender, porque o resultado final vai ser, em resumo, a mesma coisa. Eu vou ter uma tela, eu vou ter um relatório, eu vou ter uma planilha. E aí, com essas informações, eu vou conseguir projetar. Uma parada que eu acho legal é alguns plugins que poucas pessoas lembram, mas que também é importante para projetar a experiência. São plugins que incluem visão para daltônico, leitura em monitores ruins. Monitores ruins eu digo com baixo contraste, porque você está lá projetando no MacBook, e você fala, nossa, tá lindo, tá perfeito. E aí o cara que realmente vai usar, vai estar usando um computador antiguinho, com uma tela ruim, e aí você põe aquele cinza claro com branco no fundo, fazendo um detalhe lindo que ninguém vai ver, saca? Então é importante pegar um pouco do cenário das pessoas, abranger um pouco da acessibilidade. Então eu tenho que garantir que vai ter leitura, né? Eu prefiro muito mais sacrificar um pouco, né, entre muitas aspas, porque a gente consegue fazer uma UI bonita seguindo princípios de usabilidade, mas eu prefiro sacrificar um pouco a estética de uma fonte pequena para garantir leitura. Uma coisa é uma palavrinha que pode ser pequena, outra coisa é um parágrafo, né? Eu tenho que garantir que eu vou ter ali pelo menos 14 pixels de fonte para poder ler. Então tem diversas coisas que a gente vai usar como ferramenta. Tem plugin que ajuda, tem várias ferramentas. Eu sempre procuro ferramenta, eu uso trial, né? Não fico muito preso a uma ou outra ferramenta para vidas. Em geral, é a maneira de pensar e a maneira de executar. Boa, cara. Acho que você já respondeu até uma outra pergunta aqui do Luiz Crisostomo, que era sobre UX e acessibilidade. Já respondeu e a gente pode partir para, acho que a última pergunta, uma pergunta meio galhofa, que é, cara, a importância do inglês, cara. Tinha que ter a importância do inglês, profissional de UX. Opinião. Qual a sua opinião da... Pô, cara, eu acho super importante para qualquer pessoa que está na área de tecnologia, sabe, né, que se você quer o conteúdo atualizado, o que é novo, se você tiver que esperar alguém traduzir para você, nossa, já era. Você tem que ler as coisas que estão saindo. E outra, uma coisa que atrapalha um pouco, isso na área de tecnologia em geral, né? Quando você precisa de um
conteúdo muito específico, você tá usando Linux, aí deu pau numa parada, não tá reiniciando ou não tá funcionando uma coisa, você tem que buscar, vai em fórum, e aí Stack vai ter um Overflow, cara... né? Lógico, cara. E aí, o cara, você vai encontrar alguém que teve um problema, solucionou, e aí, cara, isso é conteúdo específico. É muito mais fácil conseguir isso em inglês. Então, para projetar, cara, se eu estiver projetando modelos de taxonomia para ícones de alta complexidade, saca? Eu vou conseguir referência para essas coisas com muito mais facilidade em inglês. E outra, todo mundo, né, precisa entender, ler inglês, falar inglês, é meio que básico, assim, na área de tecnologia. Show, cara. É a pergunta quem não quer calar é o Trump ou... Não, tô brincando. Cara, acho que é isso aí. Pô, tem coisa pra caramba pra falar, né? Parece que a gente tem ainda, sei lá, 5 horas aqui pra ficar falando sobre o UX. É um termo, né? Como se a gente estivesse falando a importância do back-end, a importância do front-end, do banco de dados, sei lá, de qualquer outra área, né? Uma área bem grande, bem abrangente, que a gente conseguiu responder a maioria das perguntas das pessoas aqui. E é isso aí, cara. Muito obrigado novamente por participar do nosso cast aqui. Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite. De fato, eu acho que eu falei de uma forma razoável, né, sobre várias coisas. Não me aprofundei em nada, mas eu acho que é bom para pôr um pouco do ponto de vista, né? E eu achei muito interessante o modelo de perguntas, porque, de fato, se essas são as dúvidas que a galera tem, é o que mais vai gerar conteúdo interessante para o pessoal. Olha aí, né? o UX já pensando no usuário. Exato, qualidade do conteúdo. Então, os caras vão ouvir o que eles querem ouvir e não o que eu quero falar, né? Muito bom, cara. Então valeu, até a próxima aí. Falou, até mais.